Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre áudio, e áudio é muito mais do que 50% de um vídeo. A galera costuma falar que o áudio é 50% de um vídeo, mas na verdade eu acho que o áudio é até mais importante do que o vídeo, porque você consegue, né? Isso várias pessoas já falaram no YouTube, e eu sou mais um aqui, mas eu vou dar a minha contribuição com um pouco daquilo que eu já aprendi na trajetória da minha vida para vocês hoje, né? Mas sim, o áudio é mais do que 50% de importância ele tem dentro de um vídeo, né? Até porque você consegue assistir um vídeo com a qualidade mais ou menos, mas um áudio bom, um áudio limpo, bem claro, bem audível, principalmente se for uma voz falando, né? Ou cantando. Agora, você fazer o contrário já fica bem pior, né? Você não vai não é tão prazeroso assistir um vídeo com a qualidade do vídeo excelente, mas um áudio ruim, um áudio com ruído, um áudio estourado, ou um áudio com uma equalização errada, né? E é o que a gente vai aprender hoje. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela do computador como que a gente vai fazer uma equalização e uma compressão, que são duas ferramentas que precisam trabalhar juntas, somadas, para a gente conseguir ter um resultado muito mais assertivo na pós-produção, que não é simplesmente só você captar com um bom microfone, você precisa saber tratar esse áudio. E a galera aprende e se dedica muito a fazer um color grade bacana, fazer uma iluminação bonita, colocar uma luzinha de fundo colorida para ficar legal o vídeo, mas esquece do áudio, que é algo extremamente importante, e não é só captar, é fazer a pós-produção desse áudio da maneira correta, como eu vou mostrar hoje aqui para vocês. Uma coisa que é muito importante falar, primeiro, né, quem é o Felipe para falar de áudio, né? Vou dar uma breve explicação aqui para vocês. Eu comecei a trabalhar com audiovisual com 14 anos de idade. Eu comecei como editor de vídeo, né? Depois passei para cinegrafista. Na época eu trabalhava com aquelas câmeras de ombro, né? Aquelas câmeras grandonas com fita mini DV. E desde então eu tenho trabalhado no audiovisual, né? Eu tenho um pouco mais de 30 anos. Quem me conhece vai saber, mas já são vários anos trabalhando no audiovisual. Claro que não só com isso, né? Fazem aproximadamente 8 anos que eu tô focado no audiovisual, vivo disso, né? Isso que paga minhas contas, é a minha empresa aqui de audiovisual, com os meus clientes, na verdade, que pagam as contas, né? Mas eu vivo disso. Só que durante 6 anos da minha vida eu dediquei totalmente ao áudio, ou seja, eu tive um estúdio de produção musical, onde eu fazia mixagem, masterização de CDs, DVDs, né, e gravações de música. Então eu tive que me aprofundar muito na questão do áudio, né? Inclusive fui para São Paulo, fiz um curso com o Paulo Anhaia, que é um puta produtor musical lá no Estúdio Midas em São Paulo. Eu moro aqui em Blumenau, então lá em São Paulo, né? Para mim é bem longe. E dentre vários outros cursos que eu tive que fazer para poder me especializar e de fato ser um bom profissional para fazer as captações e depois toda a parte de mixagem das músicas, né? Que é uma coisa bem mais complexa do que um áudio para um vídeo, por exemplo, né? Você mixar uma música e tal. E eu consegui aprender e desenvolver muito bem as técnicas para trabalhar com o compressor e com o equalizador. Então eu vou passar para vocês um pouco do que eu já aprendi durante toda a minha trajetória, e espero que isso possa contribuir com vocês. Vai ser uma explicação onde a gente vai se aprofundar um pouco, não muito. Se vocês quiserem algo mais profundo sobre equalizador ou mais profundo sobre o compressor, que é uma ferramenta um pouco mais complexa de se trabalhar, e o entendimento às vezes é mais difícil de se entender como cada botão funciona, a gente pode fazer algo mais voltado para compressor. Mas eu acho que essa aula já vai ser bem bacana, que você vai conseguir tirar muita coisa e melhorar muito a qualidade dos seus áudios. Importante também coloque um bom fone de ouvido para você poder ouvir bem essa aula, ouvir todas as regulagens que a gente vai fazer. Porque se você ouvir direto do seu celular, apesar de alguns smartphones terem um áudio muito bom, né, ou até o próprio notebook ter um áudio muito, muito bom, você não vai conseguir perceber as nuances. Então é extremamente importante você colocar um bom par de fones de ouvido. Pode ser um par de fone de ouvido como esse, ou um AirPods como esse, ou enfim, o fone que você tiver, na verdade, né, esse vai ser o melhor. Mas coloque um bom par de fone de ouvido, ou se você tem um par de monitores de referência, melhor ainda. Um detalhe importante, na hora da edição que eu percebi, eu coloquei o microfone
esse microfone tá aqui atrás, na hora de gravar a tela, eu coloquei ele direto na placa de áudio e eu gravei tudo no OBS. Então, o áudio do meu microfone que eu tô falando na hora que eu tô na tela do computador é a mesma linha, a mesma track de áudio da gravação que eu gravei a tela e gravei o áudio direto dentro do sistema do OBS. Então, se eu equalizar a minha voz e comprimir, melhorar ela ali, eu vou perder a equalização que eu fiz na hora da aula, boy. Então, por isso que o áudio do meu microfone, quando eu tô falando ali na hora da aula, não tá tão legal, porque eu não fiz esse tratamento. E esses microfones aqui não foram feitos para serem usados dessa forma. Bom, pessoal, então agora nós estamos aqui na tela do computador, tá? E aqui a gente está com um projeto. Uma ideia, uma ação, para que todo o futuro... Esse áudio aqui é um áudio que um locutor gravou para nós, né? É um projeto de um cliente. Então, é um áudio profissional, né? Ou seja, um locutor já gravou, provavelmente ele já deve ter feito algum tratamento de áudio em cima dele, mas ainda não veio legal, não veio 100%, né? Como a gente gostaria, né? Eu vi que está sobrando algumas frequências, tá comprimido já o áudio, mas ainda não aquilo que a gente quer, porque tem umas partes que são mais baixas e umas partes que são mais altas o volume. Então a gente vai dar uma calibrada nisso aqui, vai deixar o negócio fino, tá? Então o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai aqui para essa aba aqui, ó, no canto, que é a aba de Fairlight, né? Que é a parte de áudio, onde a gente... Fairlight, né? Fairlight, isso mesmo. Que a gente vai trabalhar o áudio, né? É nessa aba aqui que a gente trabalha com a parte de áudio, tá? Então, eu só vou dar um corte aqui. Um sonho, uma ideia, uma ação, para que todo o futuro, para que o futuro... Ó, aqui eu já vi que ele dá uma errada lá no áudio, e a gente vai trazer para cá. Ação, para que o futuro seja possível, é preciso apoio. Legal. Então, primeiro passo para a gente fazer uma boa equalização e uma boa compressão, a gente precisa ouvir o áudio e julgar o que está de errado nesse áudio, né? Como é que a gente vai fazer isso? O futuro começa com um sonho, uma ideia, uma ação. Já está bem legal. Você pode falar assim, porra, mas o áudio já está bem bom. A gente vai melhorar ele ainda mais, tá? Então, primeiro que a gente vai utilizar aqui é o equalizador. E como é que o equalizador funciona? Essa linha aqui, ó, ela vai de 20 Hz, aqui 31 Hz, está marcando, né? Mas aqui deve vir até mais ou menos uns 20 Hz, até 16.000 aqui marca, deve vir um pouquinho mais aqui, perto de uns 20.000 kHz, 17.000 kHz, tá? Quando tem um Kzinho aqui, lembra, né? Na escola a gente aprendeu que quando tem um K, multiplica por 1000, tá? Então, essas são as frequências de áudio, desde o mais grave, o médio aqui, e até a parte mais aguda do áudio, né? E a voz do ser humano, o homem e mulher muda um pouquinho, e pessoas que têm a voz mais grossa ou a voz mais fina também mudam um pouquinho, mas geralmente a voz do ser humano ele vai de 60 Hz, aliás, até uns 10 kHz, tá? Então essa é a faixa de áudio onde a voz humana ela tá. E o nosso ouvido, que também é uma coisa bem importante salientar, que o nosso ouvido ele não ouve menos de 20 Hz, tá? 30 na verdade ali. E a partir de 15 kHz, a pessoa que já tem mais de 30 anos, que nem eu, por exemplo, a pessoa o teu ouvido ele vai perdendo esses agudos. Ou seja, ele vai velando esses agudos naturalmente, tá? Isso com o passar do tempo. Então a pessoa mais jovem, criança, assim, vai ouvir esses agudíssimos, né? Já uma pessoa mais com uma idade acima dos 30 ali a gente perde, então uma informação aí, tá? Mas falando sobre o nosso áudio, a gente daí tem aqui embaixo os parâmetros que a gente vai estar mexendo, né? Então ele já está presetado em algumas frequências aqui, né? Então ele tem a frequência de 70 Hz, 119, 240 e tal, e assim por diante, tá? Que é onde estão esses, né? O Knob 2 aqui, 3 e 4. Aqui, ó, nesse primeiro knob, a gente vai selecionar a frequência. Então, eu posso mudar a frequência que eu vou trabalhar aqui, né? A parte aqui de baixo é o ganho. Então, eu posso subir a frequência ou descer essa frequência, né? Aqui no fator, eu vou mudar o ângulo dela. Então, por exemplo, eu posso pegar ele mais, né, mais pontudo, por exemplo. Se a gente mudar aqui, ó,
pegar aqui vai dar para ver melhor. A gente pode deixar ele mais pontudo, ou seja, eu selecionando e filtrando mais apenas essa frequência, ou eu posso trabalhar mais abrangentemente, pegando frequências que estão do lado, né? Eu vou trabalhar aquela frequência X e vou também pegar um pouco dessa e um pouco daquela, né? Só para vocês entenderem. Então tem algumas aqui, ó, ele já pega bem filtrado, né? Então aqui geralmente isso aqui é utilizado para a gente tirar uma frequência que está incomodando muito, assim, que está sobrando. Não vai ser o que a gente vai utilizar aqui, porque esse áudio já veio bem legal, né? Não é esse caso aqui agora. A gente vai estar usando esses parâmetros aqui no centro, tá? E os cortes de frequência de grave e de agudo também, tá? Primeiro, o que a gente vai fazer? Como a voz humana ela não é mais grave que 60 Hz, a gente vai botar em 60 e vai cortar aqui. E aqui eu tenho também esses cortes, né? Se eu quero ele mais... como eu posso dizer? Se eu quero ele pegando outras frequências, eu quero não. Chegar ali ele já fazer um cortezinho mais abrupto, vamos dizer assim, né? A gente costuma usar aqui no 12, 18, funciona bem, tá? Vamos deixar no 12 aqui, tá bem bom. E acima de 20 kHz... também a gente não ouve e não fala, a nossa voz não chega nessa frequência, né? Então a gente também vai fazer o corte aqui, tá? Corte de banda de 20.000, né? 1, 2, 3 aqui, ó. Pronto, agora sim, né? Tava em 20, ele cortou lá para trás. E o equalizador aqui, ele vai até 30, né? Então, vamos colocar aqui 60, que é o que estava antes. Beleza, a gente já fez o corte de agudo e de grave principal e inicial, né? Se você dá um play aqui, ó... O futuro começa com um sonho, uma ideia. Não vai dar muita diferença de áudio, tá? Uma ação. Para que o futuro seja possível. Talvez dê, porque quando ele gravou e eu recebi esse áudio, eu percebo, primeira coisa, que tem um excesso de grave, tá? Geralmente a galera confunde muito as coisas. Grave não é pressão sonora. O que a gente quer é uma pressão sonora, que o som venha mais forte, mais linear. E grave não é sinônimo de potência, entendeu? Às vezes o pessoal quer botar mais grave para o som ficar mais forte, não é. Na parte de equalização e compressão a gente percebe e aprende que um áudio bem comprimido e bem equalizado é muito mais eficiente do que um áudio com grave sobrando. A gente não quer graves e nem agudos sobrando. A gente quer um áudio bonito, um áudio limpo, um áudio legal. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, a gente vai atenuar algumas frequências. Eu já sei mais ou menos o que está sobrando, porque como eu trabalho muito tempo com isso, mas eu vou te ensinar um macete de como você descobrir qual frequência que está sobrando. Você pega uma frequência média aqui e levanta ela e vai correndo de um lado até o outro. Assim, evitando fazer isso, né? Sempre, ó, corre ou de repente coloca aqui, ó, e vai trabalhando aqui, ó. E aí aqui, ó, você vai vendo qual frequência que sobra, né? Com o mouse é mais fácil porque eu consigo ir até o outro lado lá, né? Ele passa um pouquinho ali do parâmetro, né? Porque aqui eu posso trabalhar aqui nas regiões aqui, mas se eu for com o mouse aqui fica mais fácil, tá? Então beleza, eu vou dar um play e a gente vai ouvindo, né? O futuro começa com um sonho, uma ideia, uma ação. Para que o futuro seja possível é preciso apoio, compromisso e união. Ó, eu aqui percebi todos que essa fazem parte frequência de um aqui, projeto. ó, tá sobrando, essa frequência aqui tá me incomodando. Então o que a gente vai fazer? A gente ouviu que ela, transforma sonhos em cá, realidade. Né? Deixa eu aqui onde a jornada começa, cada passo é dado com propósito. Ó, aqui tem um sobrando, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa frequência, volta ela pro lugar, tá? O futuro se aproxima. E vai baixar um pouquinho. Olha aqui, eu baixei... Não baixei muita coisa, né? Eu não peguei e fiz isso aqui, ó. Pra mim, já ficou legal. Vamos botar do início de novo? O futuro começa com um sonho, uma ideia. Se eu desligar aqui... uma ação. Para que o futuro... Ó, já deu uma velada nessa frequência que eu queria, tá? Vou tirar um pouquinho mais aqui, tá? Com um sonho, uma ideia. Já ficou melhor, já tirou aquela frequência de médio que tava incomodando. Agora, outra coisa que eu já falei do início que tá incomodando também um pouquinho é o grave, né? Nesse caso aqui, eu não vou querer pegar essa frequência e velar ela muito, né? Da forma que a gente trabalhou aqui, ó, ele já veio legal.
Mas se eu quiser uma pegar aqui, ó, ação. Para que o futuro seja possível, é preciso apoio, compromisso e união. ó, tá vendo? Aqui todos fazem Até se eu fazer assim e levantar, eu vou escutar melhor as frequências. parte de um projeto que transforma sonhos em realidade. Aqui onde a jornada começa, cada Ó. passo é dado com propósito. É bem essa frequência aqui de 421 Hz que tá me incomodando. Então eu posso voltar ela para cá, de repente deixar ela um pouco mais ampla e Cada baixar passo, ela. De novo, o futuro começa com um sonho, vou desligar. uma ideia, uma ação. Para que o futuro seja possível, é preciso apoio. Já tô bem contente, tá? Vou baixar um pouquinho mais. Então, ó, O futuro começa com um sonho, uma ideia, uma ação. Para que o futuro já essa frequência aqui é a que eu resolvi tirar. Não estava me agradando, então a gente diminuiu. seja possível. Outra coisa que a gente vai fazer é baixar o grave. Então vamos pegar aqui na faixa aqui de 120, mais ou menos. Vamos deixar esse negócio bem abrangente É preciso apoio, para mim trabalhar com mais frequências juntas, né? isso Então, ó, e união. Aqui todos esse grave tá sobrando pra caramba. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse grave. fazem parte de um projeto que transforma sonhos em realidade. Aqui onde Vamos desligar. o futuro começa com um sonho. O futuro começa com um sonho. Olha a diferença que já deu já, O futuro começa com um sonho. né? O futuro começa com um sonho, Aqui tem mais uma frequência que tá me incomodando, uma média, ideia, uma ação. que dá pra Para tirar que um o pouquinho futuro mais seja aqui, ó. possível, é Essa aqui, ó. preciso apoio, compromisso e união. Até dá pra baixar mais um pouquinho grave aqui agora. O futuro começa com um sonho, uma ideia, uma ação. Para que o futuro seja possível, é preciso apoio, compromisso. O futuro começa com um sonho, uma ideia. O futuro começa E a outra coisa que vai acontecendo é que aqui, ó, a gente precisa voltar um pouco do volume, porque conforme a gente está tirando as frequências que estão incomodando, a gente precisa compensando aqui para quando a gente soltar, não dar a impressão que o volume mais alto está melhor, né? Então vamos só. O futuro começa com um sonho, uma ideia, uma ação. Para que o futuro seja possível. Aí, ó, tá mais ou menos no mesmo volume, desligado e ligado. Então, vocês percebem agora a diferença que deu, tá? Eu vou desligar primeiro O futuro começa com um sonho. e agora eu vou ligar ele. O futuro começa com um sonho, uma ideia, uma ação. Ainda tem aquele grave, tá gostoso de ouvir, mas não tá aquele grave estourando na nossa orelha, né? O pessoal gosta muito de exagerar no grave e achar que vai ficar mais pesado, mais firme, mais bonito, e não necessariamente. Então tá beleza, eu já tô contente aqui com a nossa parte de equalização. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai para a parte de compressão, tá? O compressor aqui que a gente vai trabalhar é essa parte de dinâmica. Só que antes da gente ligar o compressor, uma coisa que é bem importante. Voltando aqui na parte de equalização. Por que a gente começou a tirar a frequência em vez de adicionar a frequência? O que geralmente a galera faz na equalização? Vai lá e começa a botar mais grave, bota mais agudo, né? E aí, agudo, brilho, né? O pessoal gosta de brilho, né? Na voz. Não necessariamente o agudo vai deixar a sua voz mais cristalina, mais limpa. Não é isso. É uma boa captação, um bom microfone, né? E nesse caso a gente trabalha sempre tirando as frequências que não são desejadas. Uma equalização que a gente chama defensiva, né? Em vez de você estar adicionando mais coisas no arquivo, a gente está tirando coisas que não agradam e deixando as coisas que são boas. Então é muito mais inteligente trabalhar dessa forma, e a forma correta de se trabalhar com o equalizador, não adicionando frequências e sim removendo. Tá, mas eu não posso adicionar uma frequência que eu acho que está faltando? Pode, mas se você primeiro corrigir ela, você vai perceber na maioria das vezes que você não vai precisar adicionar frequências. Sempre tirando é a maneira correta, mais certa de se trabalhar. Então outra coisa antes da gente ligar o compressor aqui, ó, é falar sobre essa parte de ordem, tá? O que é essa ordem? A gente tem a opção de adicionar efeitos, também aqui no DaVinci Resolve, tá? É aqui, ó, essa barra aqui, se eu não me engano, eu acho que está desligado aqui, ó. Aqui embaixo, eu preciso habilitar ele aqui. Tá, enfim.
A gente também tem a opção de adicionar efeitos no DaVinci Resolve. Não é o caso que a gente vai fazer, né? Por exemplo, aqui nesse botão, a gente tem vários efeitos que a gente pode usar, tá? Nesse caso, a gente não vai aplicar nenhum efeito por enquanto, né? A gente vai só mudar essa ordem, que é FX, Dynamics e equalização, né? A gente vai mudar para equalização, Dynamics, ou melhor, equalização, FX e Dynamics. Por quê? Porque primeiro a gente precisa tirar do nosso áudio aquilo que não está legal, né? Para depois você comprimir, porque a compressão nada mais é do que ela achata o áudio. Ela vai pegar tudo aquelas frequências mais altas, os volumes mais altos, ela vai trazer para baixo e você vai impor um limite X, vai dizer, ó, isso aqui é o máximo que você pode subir do áudio. Então, mais ou menos assim que o compressor, aliás, ele trabalha, né? E antes da gente comprimir esse áudio, a gente precisa primeiro equalizar e tirar as frequências que não são boas, porque senão ele vai primeiro comprimir e achatar todas aquelas frequências ruins para depois a gente equalizar, ou seja, não é uma forma inteligente de se trabalhar. Então a gente vai mudar aqui para equalização, FX e Dynamics, ou seja, primeiro a gente equaliza, depois a gente joga algum efeito e por último a gente vai comprimir. Por que eu coloquei dessa ordem? Porque eu também percebi que tem um pouquinho de sibilância na voz dele e a gente vai tirar isso com um de-esser, tá? Todos os aplicativos nativos do DaVinci Resolve. A gente não precisa utilizar nenhum outro aplicativo externo. Tem bons aplicativos, mas se você tem tudo já direto no seu software, não tem o porquê, né? Então, nesse caso, a gente já trabalhou com a parte de equalização e vamos ligar o compressor. Aqui na parte de compressor, como é que o compressor funciona, né? Aqui eu tenho três ferramentas, que o primeiro é o expander, ou expansor, no caso aqui, né? O compressor e o limitador, no caso é o limiter, que a gente chama, né? Então aqui é o volume de entrada, a parte de redução, tá? Então aqui tem a redução da compressão, o quanto que ele vai mostrar aqui pra gente, vocês vão entender um pouquinho depois sobre isso. E aqui a gente tem a parte de compensação de áudio. A gente também vai chegar nessa parte. Então, primeiro, ligando um compressor aqui, ele tem esses dois botões que eles trabalham juntos, tá? Primeiro eu vou explicar a parte de taxa. O que é a taxa? A taxa é como se fosse a porcentagem de compressão que eu vou colocar no compressor. Ou seja, se eu colocar 2 para 1, aqui está aqui 2.0 para 1, ele quer dizer que cada 2 decibéis que passarem do limite que a gente estipular pelo limiter, ou seja, o limiter ele trabalha, ó, tipo aqui, ó, 20, tá vendo aqui, ó, menos 20 dBs. Então, tudo que chegar em menos 20 dBs, a porcentagem que eu vou deixar passar de áudio é de 2 para 1. Ou seja, cada 2 decibéis que passarem, e não é decibéis, se fala decibéis, tá? Pesquisa aí para ver se eu tô errado. Mas é decibéis que se fala. Cada 2 decibéis que passarem do limite que eu impus, que no caso aqui está menos 20 dB, ele só vai deixar passar 1 decibel. Se eu diminuir a taxa, se eu botar 1 para 1, ele não vai atuar, porque cada 1 que passar, ele vai deixar passar 1. Então, se eu botar 2 para 1 aqui, ele vai deixar passar, cada 2 que passarem, ele deixa passar só 1. Ou seja, ele limitou, né? Tem um ponto aqui. Ele iria passar isso aqui, ele limitou para metade. Então, em vez de passar isso aqui, ele vai passar, né, só até aqui assim. Isso aqui, ele vai achatar, ele vai comprimir. Se eu subir mais a taxa aqui, botar, por exemplo, 3 para 1, cada 3 decibéis que passar, 3, não 4, cada 3 decibéis que passarem, ele vai deixar 1,5 passar só. E assim por diante. Então, conforme eu for aumentando a taxa, ele vai deixando passar menos. E conforme eu for diminuindo o limite, ele vai me dizer, ó, a partir daqui não pode passar mais. Então, essa é a régua do limite. E aqui é a porcentagem de quanto que ele vai, o quanto que ele vai deixar passar de dBs, né? A parte de joelho, né, alguns outros softwares, ele marca Ni, né, o Ni, ele é essa voltinha aqui, né, ele trabalha essa voltinha para ficar
mais suave, é o joelhinho aqui, a gente não vai entrar muito nesse setor. Aqui a parte de mesclar, ele mescla toda a compressão que a gente fez com o áudio original, também a gente não vai usar isso aqui. Tem a parte de sidechain também, que a gente não vai entrar nessa área hoje. Outra aula eu posso estar explicando isso aí como é que funciona. Isso aqui é bem legal quando a gente tem uma trilha sonora rolando e uma locução onde você não precisa estar pilotando todo o áudio, né? Com um sidechain e o compressor regulado da forma certa, a gente consegue soltar a trilha. Quando a pessoa começa a falar, a trilha dá uma baixada, e depois quando a pessoa termina de falar, a trilha volta automaticamente. Então, se você souber trabalhar bem com o compressor, você não precisa estar pilotando e editando todos os áudios, né? Baixa volume, sobe volume, daquela trabalheira todas as vezes numa aula grande de, sei lá, 1 hora, um vídeo de 2, 3 horas aí. Isso é um saco, tem que estar fazendo isso. Se você erra às vezes tem que voltar e dar uma trabalheira. Enfim, isso aqui é uma ferramenta que, se você trabalhar da forma certa, ele vai facilitar muito a sua vida. O ataque é o tempo que ele vai levar para começar a funcionar. Por exemplo, ele veio o áudio, ele vai ter 0,7 milissegundos para começar a atuar. Então é muito rápido. Começou o áudio, ele já está comprimindo, né? Se eu deixar ele mais largo, por exemplo, 100 milissegundos, então o áudio bateu aqui, ele vai esperar 100 milissegundos e aí ele vai começar a funcionar o compressor. É esse o ataque. A retenção é o tempo que ele vai ficar ligado, né? E a liberação é o tempo que ele vai demorar para liberar o compressor. Por exemplo, ele começou a funcionar e aí, tipo, tanto tempo depois, por exemplo, 50 milissegundos, que é bem rápido, ele terminou de falar que ele parou, o compressor alivia, ele solta. E quando ele começa a falar de novo, o compressor segura de novo. Então a gente vai trabalhar, a princípio, a retenção e a liberação. Eu posso até deixar um pouquinho mais aqui, tá? Eu subo um pouquinho aqui. E o ataque eu deixo ele bem rápido. Por quê? Para a voz, a gente quer que começou a falar, ele já sai comprimindo já. Quando a gente está falando de uma compressão por exemplo, de um instrumento musical como uma caixa de bateria, um bumbo, a gente trabalha com um ataque mais lento, né? Que não é o caso que a gente vai trabalhar hoje. Isso aqui é mais para outros tipos de uso. Para a voz, a gente sempre quer o ataque o mais rápido possível, tá? Então, já aqui tem uma receitinha de bolo que vocês podem aplicar que funciona, tá? A taxa, eu gosto de trabalhar para voz, tá? Quando é uma voz que já vem bem gravada, importantíssimo, uma voz bem gravada, eu posso trabalhar com uma compressão um pouco mais forte, que é de 4:1. Não é uma compressão tão forte assim, mas já é uma compressão bem legal, assim. Ela não trabalha uma compressão muito leve, é uma compressão mais apertadinha, né? Que eu gosto de falar. E aí a gente setou aqui, a gente vai pegar o limite e vai trazer, ouvindo e olhando na parte aqui, ó, de redução, né? O quanto que o compressor vai atuar, o quanto que ele vai reduzir do áudio. Ou seja, eu vou dar um play aqui e vocês vão entender. O futuro começa com um sonho, uma ideia. Aqui o compressor não está fazendo nada. Mesmo que eu atorar a taxa, ele não está... Aqui, ó, ele não está comprimindo nada, tá vendo? Conforme eu for puxando, ele vai começar a comprimir. O futuro começa com um sonho, uma ideia, uma ação. Ó, dá uma exagerada aqui. Para que o futuro seja possível, é preciso apoio. Olha, comprimido pra caramba. Só que é o que acontece também, ele vai baixando o volume, né? Aqui todos fazem parte de... O que eu gosto de tirar? Uns 6, 8 decibéis é uma compressão bem legal. Cortando dos picos ali, uns 6 dB que ele bater aqui menos, já é uma compressão bem legal, bem satisfatória, tá? Um projeto que transforma. Então eu vou dar um play e vou ouvir. O futuro começa com um sonho, uma ideia, uma ação. Para que o futuro seja possível, é preciso Aí, ó. O futuro começa com um sonho, uma ideia, uma ação. Então o volume de entrada, ele tá batendo aqui mais ou menos, ó. Para que o futuro começa com um sonho. Ó, no menos 10 aqui mais ou menos. E a saída ele baixou bastante, ó. O futuro começa com um sonho. Ele foi aqui para menos 15. Aí como é que a gente vai recuperar esse volume que a gente perdeu comprimindo? Com a compensação, né? Eu esqueci o nome agora que outros softwares utilizam, que é... Bom, esqueci o nome. Se eu lembrar na edição, tá aqui o nome. Uma ideia. Então, a gente vai dar compensação para o volume ficar meio que parelho da entrada com a saída. Uma ação.
Para que o futuro seja possível, é preciso apoio, Não adianta de nada eu pegar e levantar volume compromisso. e dizer, olha que tá ficando melhor. Na verdade, só tô levantando o volume, né? Então o volume aqui eu preciso equalizar ele da entrada com a saída, né? Deixar os dois no mesmo nível. Isso e união. Aqui todos fazem parte de um projeto que transforma sonhos em realidade. Aí, ó. O futuro começa com um sonho. O futuro começa com um sonho. O futuro começa com um sonho. Vou tirar um pouquinho aqui. Mas você tá percebendo que com o compressor ligado tem a impressão que o volume tá mais alto? Por quê? Porque ele pega tudo e dá uma alinhada. As partes que ele fala mais baixo e fala mais alto, ele vai tirando isso aí e vai deixando tudo linear. Que é muito bom para a parte de audiovisual, principalmente quando a gente vai colocar uma trilha sonora. A gente não quer que às vezes o cara fala baixo, às vezes o cara fala alto, isso fica mudando assim o tempo todo. A gente quer o quê? Uma que fique mais linear. E aí todo esse volume fica uma massa sonora mais compacta e mais firme, né? E na mixagem dos volumes, na parte de edição, a voz vai saltar para frente. E é isso que a gente quer. A gente quer que a locução fique sempre à frente da trilha sonora. E com uma compressão bem feita, saiu. E com uma compressão bem feita, eu consigo isso sem precisar deixar a trilha muito baixa e sem precisar ficar pilotando depois, né? Então vamos ouvir aqui de novo. O futuro começa com um sonho, uma ideia, uma ação, para que o futuro. E agora eu vou tirar o equalizador. O compressor. O futuro começa com um sonho. Ó. O futuro começa com um sonho, uma ideia, uma ação. Viu? Ficou bem mais presente, bem mais forte, sem precisar do grave, sem precisar exagerar na equalização do grave. Agora, só para vocês sentirem, eu vou desligar o equalizador e o compressor e eu vou soltar esse início de novo. O futuro começa com um sonho, uma ideia, uma ação. Ligando. O futuro começa com um sonho, uma ideia, uma ação. Viu como o áudio fica muito mais bonito, mais presente? Para que o futuro seja possível, Tem uma parte que ele fala bem fraco e bem forte. Quer ver? Preciso apoio, compromisso e união. Aqui todos fazem parte de um projeto que transforma sonhos em realidade. Deixa eu desligar aqui para mim achar essa parte. Aqui onde a jornada começa. Acho que é mais para frente. Não, é aqui mesmo. Ó. Compromisso e união. Aqui, ó. Para que o futuro seja possível, é preciso apoio. Não? A cada passo, o futuro se aproxima. E o melhor... Aqui, ó, acho que é. Aqui o futuro começa com você. E o futuro começa com você. O que transforma sonhos em realidade. Ó. O que transforma sonhos em realidade. Tá vendo a diferença de volume? O que transforma sonhos... Transformações em realidade. Mais alto, né? Projeto que transforma sonhos em realidade. E aqui ele vai ficar mais linear agora, ligando os dois. Aqui. Projeto que transforma sonhos em realidade. Tá vendo? Aqui onde... O áudio todo fica mais presente. O futuro começa com um sonho, uma ideia, uma ação. Agora desligando. Para que o futuro seja possível, é preciso apoio, compromisso e união. Aqui, ó. Aqui dá pra perceber bem, ó. Compromisso e união. Compromisso. Ele subiu a voz ali, né? E aí agora, ligando, olha como fica bem mais linear. Compromisso e união. Tá vendo? De novo. Compromisso e união. Compromisso. Compromisso. E agora? Compromisso e união. Aqui todos fazem parte de um projeto. Inclusive agora com o compressor ligado, eu posso vir aqui e dar mais um tapa no equalizador, né? Porque eu vou já ter uma referência melhor de áudio. Tudo começa com um sonho, uma ideia, uma ação. Para que o futuro seja possível, é preciso apoio, compromisso e união. Tudo começa com um sonho, uma ideia, uma ação. Para que o futuro seja possível, é preciso apoio. Olha como sobra grave quando eu desligo o compressor. O futuro começa com um sonho, uma ideia. E agora? O futuro começa com um sonho, uma ideia, uma ação. O áudio ficou muito mais limpo.
Aqui todos fazem parte de um projeto que transforma sonhos em realidade. Eu posso até tirar um pouquinho desses agudíssimos ali que estão me incomodando. Eu vou tirar um pouquinho mais aqui no equalizador, ó. Para que o futuro seja possível, sonhos em realidade. Melhorou. A gente poderia usar um deesser aqui, mas não é essa aula, não é sobre isso. A gente está usando só o compressor e equalizador e já deu uma baita diferença. Vamos ouvir de novo? Vou pegar um outro trecho aqui, ó. Esse aqui. Aqui onde a jornada começa, cada passo é dado com propósito. Agora com... Aqui onde a jornada começa, cada passo é dado com propósito. Bom, galera, essa foi a aula sobre equalizador e compressor. Espero que a gente possa ter tirado várias dúvidas aqui e espero que eu possa ter contribuído com vocês, né? O YouTube já foi meu professor durante muito tempo e ainda tem sido, né? A gente todo dia procura aprender algo novo no YouTube e isso é um pouco da minha... E esse vídeo é uma forma que eu achei para poder compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi, que não tem tanto conteúdo no YouTube sobre isso, né? E como eu já tenho uma certa experiência na questão, se a gente puder estar ajudando, é sempre importante, né? Afinal de contas, essa comunidade só funciona se todo mundo contribuir. E essa é um pouco da minha contribuição. Se você gostou, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo. Isso talvez vai estimular a gente a estar produzindo mais vídeos, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal, obviamente, se você quer ver mais vídeos como esse aqui. E manda para os seus amigos que trabalham com audiovisual. Mande para as pessoas que você conhece que precisam aprender um pouquinho mais sobre equalizador e compressor. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas necessário em certos momentos. Mas é isso. Obrigado pela atenção de vocês, terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.